A paz do Senhor, irmãos, estamos chegando para mais uma videoaula de reforço da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estar terminando o livro de Êxodo, os últimos capítulos de Êxodo. A nossa próxima lição já vamos estar estudando Levítico. Pedimos aos irmãos que ainda não são inscritos no nosso canal, vá lá, se inscreva e também deixe lá a sua curtida se você gostar da nossa aula, do nosso vídeo, e deixe também o seu comentário, tá bom? Sempre nós estamos lendo, procurando responder ao comentário dos irmãos. Se possível também, compartilhe nas suas congregações, compartilhe com os irmãos, para que nós possamos alcançar ainda mais irmãos que amam estudar a palavra de Deus. Vamos então, irmãos, estudar hoje a nossa lição de número 10, Êxodo, dos capítulos 35 ao 40, o tabernáculo. Os nossos objetivos são entender o propósito do tabernáculo, explicar as peças do tabernáculo e saber que o tabernáculo era uma figura. O nosso texto áureo diz: "E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez." Êxodo capítulo 40, versículo 16. A nossa verdade prática diz: o tabernáculo simboliza a habitação terrestre de Deus no meio de Israel. Tá certo? Vamos então para a nossa introdução. Nós estudamos na lição passada os capítulos 32, 33 e 34, sobre a adoração do bezerro de ouro e suas consequências. Também, como Deus perdoou o povo após a intercessão de Moisés e renovou a sua aliança. Vimos como, neste sentido, Moisés é um tipo de Cristo que intercede pelos seus. Hoje, nós vamos estudar sobre o tabernáculo. Aqui nestes capítulos, do 35 ao 40, já temos Moisés passando ao povo as orientações e realizando a construção. A ordem e as instruções para a construção, elas foram dadas pelo Senhor a Moisés em capítulos anteriores, a partir do capítulo 25, tá bom? Então, se você não leu ali dos capítulos 25 em diante, é bom também que você faça essa leitura. Agora, irmãos, é evidente, fica muito claro, muito evidente, que foi o Senhor quem ordenou a construção do templo. Ele mandou que Moisés pedisse ao povo todo o material para a construção, ele deu todos os detalhes de como deveria ser a construção, bem como ele deu ordem para a separação dos sacerdotes e os detalhes de suas vestimentas. E também capacitou pessoas para o serviço. E por que tudo isso, irmãos? Porque Deus prometeu a Moisés que habitaria no meio do povo. Tabernáculo vem do latim tabernaculum, que significa tenda, cabana ou barraca, que designa um santuário portátil, construído no período de Moisés e que foi utilizado até a construção do templo por Salomão. Uma observação interessante é que o tabernáculo, ele deveria ser construído de forma que sua porta de entrada ficava para o nascente do sol. Com isso, os sacerdotes, ao realizarem os seus serviços, eles davam as costas para o sol nascente. Isso, irmãos, porque os povos pagãos adoravam o sol como uma divindade. Israel deveria adorar aquele que criou todas as coisas, inclusive o sol. Também o tabernáculo, ele ficava no centro, com as 12 tribos divididas ao redor dele, 3 tribos à frente, 3 tribos atrás e as outras 3 em cada lateral. Com isso, Deus dava a entender que ele deveria ser o centro
da vida do seu povo, não apenas naqueles dias, mas também nos dias de hoje. É importante nós termos em mente que as medidas do tabernáculo, elas são referidas na Bíblia em côvados. O côvado era uma medida do antebraço de um homem adulto. Então ela vinha da ponta do dedo até o cotovelo. Então esta era a medida do côvado. Para nós hoje, ela não é exata. Então, você vai encontrar variações na sua medida. No geral, tem-se que um côvado de aproximadamente 42 centímetros, e em outros vocês vão encontrar até 50 centímetros. Pelo que observei aqui na nossa lição, o autor ele utiliza o côvado com aproximadamente 44 centímetros, tá bom? Outra coisa também é que o tabernáculo, quando ele foi construído, eram utilizados vários materiais, ouro, prata, bronze, que eram preciosidades, né? Eram valiosos, mas também foi utilizado a madeira de acácia, algo comum naquela época. Isso, irmãos, aponta para Cristo, o Deus encarnado, fala da sua divindade e da sua humanidade, tá bom? Em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 14, é dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou do original quer dizer que ele armou a sua tenda, ele tabernaculou entre nós. Em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 1, Davi tem o desejo no coração de construir uma casa para o Senhor, mas é o seu filho Salomão quem a constrói. Ou seja, irmãos, tudo no tabernáculo apontava para Cristo. Isso significa que hoje nós não precisamos mais de arca, de candelabro, de altar para sacrifício, de nada disso. Tudo cumpriu-se em Cristo, tá bom? Vamos então para o nosso tópico 1, a preparação. Êxodo capítulo 35 e 36. Deus poderia já mandar o tabernáculo pronto, não poderia? Sim, poderia. Mas não foi isso que aconteceu. Ele deu todas as orientações, supriu tudo o que precisava, mas era o povo quem deveria trabalhar na sua construção. Se levarmos em consideração que o tabernáculo representa a presença de Deus no meio do povo, entendemos porque Deus agiu desta forma. Deus queria ver a disposição do povo em desejar realmente sua presença entre eles, e isso através da construção do tabernáculo. Hoje não é diferente. Deus já fez tudo. Enviou seu Filho, pagou o preço, abriu o caminho para acesso à sua presença e agora espera tão somente que o homem creia no sacrifício do seu Filho e desfrute da sua presença. O nosso subtópico 1 diz: Deus supre os recursos. Capítulo 35, versículo 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Deus, Ele é dono de tudo. Ele não precisa de nada. Em Ageu, no capítulo 2 e no versículo 8, o Senhor diz através do profeta: minha é a prata, meu é o ouro. Agora, apesar disso, Ele deseja despertar no coração do povo, assim como em nós hoje também, a voluntariedade. Não era qualquer obra, irmãos, é o tabernáculo, a presença de Deus entre eles. O versículo 5 diz: cada um de coração disposto, voluntariamente a trará. Não era nada obrigado. Deus não quer que façamos nada obrigados. Também não vemos Moisés usando nenhuma técnica para pedir recursos, era oferta voluntária. Deus, Ele trabalha com
voluntários, com pessoas que o amam e são gratos a Ele. Nós já criticamos muito o povo de Israel por sua rebeldia, por sua prontidão em se afastar do Senhor, em se voltar contra Moisés e contra o Senhor. Mas aqui, irmãos, nós precisamos fazer um elogio. O versículo 20 diz que todos saíram da presença de Moisés. E logo no versículo 21, as ofertas já estavam chegando. O versículo 22 diz que foi tanto homens quanto mulheres. E os versículos que se seguem mostram que cada um trouxe o que possuía. É interessante como Deus capacita o seu povo com bens e talentos. Não era apenas o que possuíam. Os versículos 25 e 26, é dito que as mulheres faziam, ou seja, elas usavam os seus talentos. E é importante ver as mulheres sendo mencionadas em um período em que as mulheres não eram valorizadas, mostrando que com Deus é diferente. Todos são iguais, de igual modo, e são valorizados. Já o versículo 27 nos mostra que os príncipes traziam. E no versículo 29, todos os filhos de Israel, ou seja, todos indistintamente, e não importando a sua classe e a sua posição social. Um tem uma coisa, outro tem outra, e assim a obra vai sendo realizada. E aí, como nós moramos aqui em Belém, eu lembro da construção do nosso templo central ali na 14 de março e do nosso centenário centro de convenções ali na Augusto Montenegro. Como aconteceu da mesma forma, os irmãos vinham trazendo doações, iam fazendo vendas, iam realizando vendas, iam fazendo as doações, e isso de várias classes sociais, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, a voluntariedade do povo em servir, irmãos, e isso é muito bom e agrada ao Senhor. Agora, imaginem se todos tivessem os mesmos bens, as mesmas coisas, os mesmos talentos. Imaginem como seria difícil a construção. Veja como o nosso Deus é sábio. Ele distribui bens, ele distribui talentos para que a sua obra seja suprida. Agora, chegou tanto recurso que no capítulo 36 e no versículo 5, as pessoas que estavam responsáveis pela obra disseram a Moisés que o povo já trazia muito mais do que era necessário. E então, nos versículos 6 e 7, Moisés pede que não tragam mais nada, que já estava sobrando material. A nossa lição, ela destaca então 2 pontos. O ponto A, ele diz, a atitude do povo. É tão bom quando podemos servir ao Senhor, com os bens e talentos que Ele nos deu, liberalidade e espontaneidade, com alegria na alma. O nosso ponto B diz, transparência administrativa. Os responsáveis pelo trabalho passaram a Moisés, que por sua vez passou ao povo. Foi tudo bem simples, direto e às claras. Moisés não escondeu, deixando que o povo trouxesse mais material. Ele não estava com o olho grande, com ganância. O recurso que veio foi investido e foi suficiente. Precisamos, nós também, sempre desta transparência e honestidade. Vivemos em um tempo de tanta corrupção que sejamos luz para este mundo. O nosso subtópico 2 diz, Deus supre a mão de obra, capítulo 36, versículo 1, a parte A. Assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Pense, não adianta recurso se não tiver quem faça.
mas Deus é provedor de tudo. Ele capacitou pessoas específicas para todo o projeto do tabernáculo, para que tudo fosse feito exatamente conforme a sua vontade. Veja que Deus levantou 2 homens, Bezalel e Aholiabe, com habilidade e inteligência. E o interessante é que eles também ensinaram a outros. Isso é muito bacana, irmãos, quando o Senhor nos dá condição, habilidade, através do seu Espírito Santo, e nós podemos também ensinar a outros a servir e a trabalhar na obra do Senhor. A nossa lição, ela vai destacar 3 pontos. A letra A vai falar da escolha soberana de Deus. Deus é o dono da obra, Ele escolhe. É um erro quando o homem escolhe. O homem leva em consideração a aparência e até a posição e o dinheiro. Deus não. Deus vê o coração, como ele falou a Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, que o homem olha a aparência, mas que Deus olha o coração. A nossa letra B fala a capacitação do Espírito. Estudar é importante. Fazer cursos também é importante. Ter boa vontade também. Mas a capacitação do Espírito é essencial. Sem a capacitação que vem do alto, todo o restante é vão. Para que a obra de Deus seja realizada de acordo com a vontade de Deus, precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. E o nosso ponto C diz a supervisão de Moisés. Tudo deveria ser feito como Deus ordenou. Então Moisés ficou nesta supervisão. Todo o trabalho na obra de Deus, ele é importante. E a nossa lição diz, que maravilhoso quando o povo de Deus trabalha em equipe, parceria e respeito mútuo. Glórias a Deus. O nosso subtópico 3 vai dizer, Deus entrega o projeto, capítulo 36, versículo 1, a parte B, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Como nós já falamos, a partir do capítulo 25, o Senhor ordena a construção do templo e passa a Moisés. Moisés tem a visão, o Senhor mostra a ele todos os detalhes da obra, da construção. Moisés e, se nós podemos chamar assim, os mestres de obra, Bezalel e Aholiabe, não podiam fazer modificações, nem acrescentar e nem tirar. Eu tive uma ideia, eu achei melhor assim. Não, eles não poderiam fazer isso. Eles deveriam fazer exatamente como o Senhor mostrou a Moisés. Veja que no capítulo 25 e no versículo 40, o Senhor exorta Moisés, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Daí, a importância da inspeção de Moisés. Ele era o único que tinha visto o tabernáculo. Qualquer detalhe diferente, ele deveria corrigir, pois ele seria cobrado por isso. Da mesma forma, os líderes têm a responsabilidade de orientar o povo de Deus e dar a direção para o progresso do reino. Mas isso não pode ser feito de qualquer maneira e nem de acordo com o que o líder acha. Deu na teia e eu vou fazer assim. Não. A palavra de Deus e a direção do Espírito Santo continuam sendo essenciais e os líderes devem agir de acordo com a palavra de Deus, porque eles serão cobrados também por isso, tá bom? A nossa parte 2 diz, a parte interna, capítulo 37, dos versículos 1 ao 25. Então vamos agora falar especificamente sobre o tabernáculo. De forma bem geral, o tabernáculo ele era dividido em 2 partes, a parte externa e a parte interna.
Na lição, nós temos uma figura, que vou até mostrar para os irmãos aqui, ilustrativa, tá? Do tabernáculo e também das vestimentas sacerdotais. Então você pode utilizar, todas as lições possuem, e você pode utilizar na sua aula. Se você tiver como projetar uma imagem maior, fica melhor. Mas aqui já dá para você ir dando a sua aula e fazendo mostrando para os alunos, fica bem melhor deles entenderem, tá bom? Mas vamos lá então? Nós vamos começar, então, acompanhando a nossa lição, estudando a parte interna. Esta parte interna que nós chamamos, por sua vez, ela possuía duas divisões: o lugar santo e o lugar santíssimo, que também era chamado de Santo dos Santos. Eles eram separados por uma cortina ou véu. Este véu, irmãos, ele foi rasgado pelo próprio Deus quando Jesus expirou na cruz, abrindo o caminho para a presença de Deus. E você pode ver isso lá em Mateus, no capítulo 27 e no versículo 51. O nosso subtópico 1 diz: a arca e o propiciatório. Capítulo 37, versículo 1. Fez também Bezaleel a arca de madeira de acácia, e 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Dos móveis que haviam ali no tabernáculo, talvez o mais importante seja a arca, porque era ali que o Senhor falava com Moisés. Era na arca que era feita a expiação, em que o sumo sacerdote fazia expiação, como nós vamos ver mais à frente. Então, dos versículos 1 ao versículo 5, nós temos a arca, que era o único móvel que ficava no santo lugar, ou no santo dos santos, a parte mais sagrada, se podemos dizer assim, onde a presença de Deus se manifestava. E era também chamado de a arca do testemunho. Nós podemos observar que ela não era grande, era como uma caixa e media aproximadamente 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de altura e 70 centímetros de largura. Ela era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Lembra que nós falamos no início que tudo apontava para Cristo, a sua divindade e a sua humanidade. Dentro da arca, irmãos, estavam as tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu, e um pote contendo um pouco de maná. A tampa da arca era chamado de propiciatório, que vem de propiciação, ou seja, o ato de tornar propício, de tornar aceitável. Então, em cima da tampa, o sacerdote oferecia o sangue do sacrifício. Se você observar em 1 João, no capítulo 2 e no versículo 2, João escreve que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Isto é, o seu sangue foi oferecido, foi no propiciatório pelos pecados de todos, tá bom? O propiciatório, a tampa, possuía 2 querubins que ficavam um de frente para o outro. E eles formavam, os querubins e a tampa, uma única peça de ouro maciço. Exatamente aqui, entre os querubins, a glória do Senhor se manifestava. Como você pode ver lá no capítulo 25 e no versículo 22. É interessante observar, irmãos, que lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, lá estavam os querubins para impedir o seu retorno. Aqui nós temos também a figura dos querubins, mas agora indicando um retorno ao Éden, um retorno à presença de Deus. O nosso subtópico 2
vai dizer a mesa e o candelabro, capítulo 37, versículo 7. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez, o seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores, formavam com ele uma só peça. Então, dos versículos 10 ao 16, nós temos a mesa, tá? Que é chamada também a mesa da proposição. Ela ficava logo entrando na primeira parte interna do tabernáculo e ficava no lado direito de quem entrava. Você pode ver lá no capítulo 25 e no versículo 30, que ela é também chamada então de mesa do pão da proposição. A nossa lição dá as medições aproximadas da mesa também, que nós não vamos entrar mais nesses detalhes. Agora, em cima da mesa estavam os pães da proposição, os pães da presença. Eram 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel e também o sustento que vinha de Deus. Os sacerdotes, eles faziam a troca destes pães todo sábado e só eles poderiam comê-los. Os pães, assim como tudo no tabernáculo, apontava para Jesus. Em João, no capítulo 6 e no versículo 35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. E no versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ainda no lugar santo, no lado esquerdo de quem entrava, então do lado direito estava a mesa e do lado esquerdo estava o candelabro de 7 braços, também chamado de menorá. Você pode ver então dos versículos 17 ao 24. O candelabro, ele era feito todo em ouro maciço e pesava aproximadamente 35 quilos. Ele possuía lâmpadas a óleo, que eram azeite puro. Como o tabernáculo ele não possuía janelas, então o candelabro servia de iluminação para o local. Não por acaso, Jesus declarou em João no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Então o candelabro apontava para Jesus e para o Espírito de Cristo que trazia iluminação às pessoas. O nosso subtópico 3 fala o altar do incenso, capítulo 37, versículo 25. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. Então, irmãos, ainda no lugar santo havia o altar de incenso. Em Êxodo, no capítulo 39, no versículo 38, ele é chamado de altar de ouro. Ele ficava próximo à entrada do Santo dos Santos, ou seja, do Santíssimo Lugar, bem à frente à cortina, o véu. Este incenso estava relacionado às orações que eram levadas a Deus. Como você pode ver, por exemplo, lá no Salmo 141, no versículo 2, e você pode ver também lá em Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 8. O fogo que era usado no altar do incenso, ele era trazido lá de fora do altar do holocausto. Como vemos no capítulo 30, os versículos 7 e 8, o incenso era queimado de manhã e à tardinha, todos os dias. É importante observar que o escritor aos Hebreus, ele fala do altar de incenso no capítulo 9 e nos versículos 3 e 4. Ele diz que ele estava no Santo dos Santos, na segunda divisão do tabernáculo. Parece assim haver uma contradição em relação aos textos de Êxodo capítulo 30 e 40, quando é dito que o altar do incenso deveria ficar diante do segundo véu, ou seja,
no lugar santo e não no Santo dos Santos. Mas, irmãos, não há nenhuma contradição. É que o escritor aos Hebreus, ele está considerando o momento em que o sumo sacerdote, no dia do perdão de Yom Kippur, ele deveria entrar na presença do Senhor com o incenso. Então, por isso ele fala como se o altar do incenso estivesse no Santo dos Santos ou no Santíssimo Lugar, tá bom? Só para a gente finalizar essa parte interna, é preciso deixar bem claro que no Santo Lugar apenas os sacerdotes podiam entrar para realizar os seus serviços. E no Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar, apenas o sumo sacerdote poderia entrar. E isso com algumas condições. Tá? Ele poderia entrar apenas uma vez por ano no dia da expiação e ele deveria entrar sozinho. E ele entrava 2 vezes. A primeira vez ele entrava levando o sangue de um boi, que era oferecido pelos seus próprios pecados. E aí depois ele entrava uma segunda vez, levando o sangue de um cabrito ou de um carneiro perfeitos, que deveriam ser oferecidos então pelo sacrifício do povo. Também o escritor de Hebreus, no capítulo 9, nos versículos 11 e 12, ele nos diz que Jesus veio como sumo sacerdote e ofereceu-se como sacrifício uma vez por todas, tendo obtido eterna salvação. Mais uma função do tabernáculo foi cumprida completamente em Cristo. O nosso tópico 3, então, a parte externa. Êxodo, capítulos 38 a 40. Irmãos, nós precisamos estar atentos numa coisa. Quando você vai ler estas passagens bíblicas, você vai observar que, por vezes, é chamado de tabernáculo toda a área, ou seja, toda a parte cercada, desde a parte externa e interna. Mas em algumas passagens é dito tabernáculo apenas a parte interna, tá bom? Então, só para você ficar atento nesses detalhes. Toda a área do tabernáculo era o formato de um retângulo, que media aproximadamente 45 metros de comprimento por 22,5 metros de frente. E só havia uma entrada, que era pela frente. Se você observar na nossa lição, a nossa lição ela apresenta a parte externa medindo 75 metros, tá? Eu creio que foi um erro de digitação. Deveria ser 45 metros. Por quê? Porque o autor da lição, pelo que observei, ele está utilizando o côvado com medida de 44 centímetros. Tá? Então, como seriam 100 côvados, seriam aproximadamente 45 metros. É claro que isso não é importante, mas só para os irmãos atentarem para esse detalhe. O nosso subtópico 1 vai dizer o altar do holocausto e a bacia. Capítulo 38, versículo 1. Fez também o altar de holocausto, de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar e de 3 côvados a altura. O altar do holocausto, então, irmãos, logo no pátio, logo na entrada, havia este altar do holocausto, que é também chamado de altar de bronze. Ele era visível a todos. Os homens vinham aqui para trazer os seus sacrifícios. Ainda que Deus habitasse no meio do povo, eles tinham consciência que apenas pelo derramamento de sangue eles seriam aceitos. Também havia a bacia de bronze, uma espécie de pia, que também é chamada de mar de bronze, onde o sacerdote ele fazia as suas abluções ou lavagens cerimoniais. A purificação antes dos seus deveres cerimoniais. Então,
toda vez que eles entravam, eles lavavam os pés, lavavam as mãos, em algumas situações o corpo todo. Simbolicamente, Deus mostrava a necessidade de uma purificação, de santificação, pois o nosso Deus é santo. O nosso subtópico 2, então, o átrio, capítulo 38, versículo 9. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. Então, a parte mais visível do tabernáculo era a parte externa. O pátio do tabernáculo, também chamado de átrio, era o local onde as pessoas levavam os seus sacrifícios aos sacerdotes. De um modo geral, haviam poucas restrições para se chegar a este lugar. No pátio estavam os dois móveis que estudamos no subtópico anterior, o altar do holocausto e a bacia de bronze. E por fim, o nosso subtópico 3, a consagração, capítulo 40, versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O livro de Êxodo chega ao seu ápice. Tudo foi construído fielmente como Deus mandou. A expressão eles fizeram ou ele fez exatamente como o Senhor ordenou a Moisés, só nos capítulos 39 e 40 aparecem 17 vezes. Fica evidente que a obra de Deus deve ser feita segundo a sua vontade e para sua glória. Em Gênesis, o homem é expulso da presença de Deus. Em Êxodo, Deus vem habitar com o homem. Por isso que Jesus é conhecido como o Emanuel, o Deus conosco. No capítulo 40 e no versículo 34, a glória de Deus, a sua presença, coroa todo o trabalho realizado. No capítulo 40, acontece a consagração de todos os utensílios do tabernáculo, de Arão e também de seus filhos. A consagração, ela é realizada com um óleo especial, o óleo da unção. E você pode ver lá em Êxodo, no capítulo 30, dos versículos 22 ao 33. Ele era feito com uma composição especial, única, que ele não poderia ser usado para outra coisa. Era proibida a sua reprodução, era de uso exclusivo. Agora, irmãos, o tempo não nos permitiu, mas faltou nos falar sobre as vestes sacerdotais, uma espécie de uniforme que os distinguia dos demais. Então leiam com atenção os versículos que falam sobre as vestes e vocês vão perceber especialmente a veste de Arão, o sumo sacerdote. Ela é rica em detalhes de informação. Então os sacerdotes, eles seriam pessoas separadas para serem mediadoras entre Deus e o povo. Só para a gente terminar, talvez você já tenha visto algum pregador mencionar sobre uma corda que era amarrada ao sumo sacerdote quando ele ia oferecer sacrifício, e dizem que era para puxá-lo se acontecesse alguma coisa, porque ninguém poderia entrar no Santo dos Santos a não ser o sumo sacerdote. Bem, sobre isso, faz algum tempo atrás que eu vi o pastor Marco Feliciano falar sobre isso. Eu nunca pesquisei. Pesquisando agora sobre esses detalhes, eu vi, surgiram muitas críticas dizendo que esta corda não existia. E realmente, na Bíblia, você não vai encontrar nada falando sobre isso. Mas eu já vi também o doutor Augusto Nicodemos falando que no período intertestamentário, uma tradição judaica adotou esta corda, exatamente porque se acontecesse alguma coisa com o sumo sacerdote, ele poderia ser puxado. Recentemente, também assistindo um vídeo do pastor Luiz Saião, especialista em hebraico, se não me engano, hebraico e grego, ele falava sobre isso também,
tá bom? Mas já vi também o doutor Rodrigo Silva, arqueólogo, dizendo que não existe nada falando sobre isso, nem em documentos judaicos, nem Flávio Joséfo, enfim. Então, irmãos, é só para efeito de conhecimento, tá bom? Alguns dizem que existia esta corda, outros dizem que não. A Bíblia não fala nada sobre isso, tá certo? Só para os irmãos terem esse conhecimento, alguém pode falar e você vai saber comentar alguma coisa. A nossa aplicação pessoal vai dizer então, Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Nele, literal e historicamente, Deus está conosco e nos convida para desfrutar da sua comunhão e segui-lo. Como vimos, o tabernáculo apontava para Jesus e a sua obra redentora. Através de Jesus, a presença de Deus veio habitar em nós. Jesus é o Deus conosco. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 16, deixa claro que hoje ele habita em nós através do seu Espírito Santo. Que privilégio maravilhoso. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por mais este estudo da Tua Palavra. Que possamos, Senhor, ter sido alimentados e que possamos ajudar outros a ter este mesmo desejo de alimentar-se da Sua Palavra. E que a Sua presença, Senhor, o Deus conosco, o Seu Espírito Santo, possa ser constante, possamos nos encher do Senhor, possamos trabalhar com mais ânimo, com mais vigor, com mais dedicação ao Senhor e à Sua obra. Muito obrigado. Abençoa cada um dos irmãos que tem acompanhado conosco esta lição, Pai. Abençoa as nossas congregações, os nossos demais irmãos, que todos sejam ricamente abençoados pela Sua palavra e pela Sua presença. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Até a nossa próxima lição.